A juventude tem dessas coisas, e na minha época, não era fácil encontrar um trampo decente. Acabei virando coveiro num cemitério da cidade, um serviço que, além de não ser dos mais animados, garantia meu pão de cada dia. Mas foi ali, entre lápides e sepulturas, que vivi uma história que ainda me arrepia só de lembrar. Tudo começou num dia qualquer, quando o sol castigava o lombo da gente e eu estava enterrado em trabalho até o pescoço. Era o velório de uma senhora da cidade, daquelas que todo mundo conhece e respeita. O cemitério estava cheio, mas nada parecia fora do comum até então. Foi quando eu a vi pela primeira vez, a moça de vestido chique, parecendo saída de um filme dos anos 50. Uma figura deslumbrante, cabelos escuros, olhos que pareciam guardar segredos. Eu, que não sou bobo, fiquei ali, hipnotizado pela beleza que não condizia com o ambiente de despedida. O enterro correu como de praxe, lágrimas, saudades, e a moça ficou ali, como se fosse parte da paisagem lúgubre. Não pude deixar de notar que ela permanecia, como uma sombra entre as lápides, mesmo após os últimos suspiros de despedida. Decidi me aproximar, afinal, ela parecia solitária, e eu, coveiro de ofício, sempre gostei de uma boa prosa. Fui até ela, com meu jeito meio desengonçado, e puxei conversa. Para minha surpresa, ela era educada, diferente das moças daquela época. Não pude resistir a trocar algumas palavras com ela. Conversamos muito, sobre a vida, sobre as histórias do cemitério, sobre coisas que nem pareciam ter espaço entre os mortos. O sol começou a se esconder no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, e ela disse que precisava ir embora. Aceitei, meio desapontado, mas com a promessa de que voltaria no dia seguinte. E ela voltou, todos os dias. Sempre no mesmo horário, como se estivesse marcando ponto no relógio do além. Aquela bela moça com jeito de outra época se tornou minha companheira nas tardes de silêncio do cemitério. A cada conversa, a cada riso que ecoava entre as lápides, mais eu me encantava por ela. Confesso que sentimentos estranhos começaram a brotar dentro de mim. Não que eu fosse um santo, mas, sei lá, conversar com uma moça tão bonita em meio aos túmulos despertava algo diferente. Às vezes, eu perguntava sobre onde ela morava, mas ela sempre desconversava, dando respostas vagas e mudando de assunto. O tempo foi passando, e eu me pegava esperando ansiosamente a hora em que ela aparecia. Nosso cemitério, antes lugar de tristeza e despedida, tornou-se palco de risadas e histórias compartilhadas entre dois seres de mundos diferentes. Até que chegou o dia triste. Um bando de netas daquela senhora cujo velório eu mencionei no início apareceu trazendo flores para o túmulo da avó. Acharam estranho me ver sempre conversando com alguém por ali, e resolveram puxar papo. Contei sobre a moça do vestido chique, e elas começaram a rir. Nossa avó era uma mulher muito bonita em sua juventude, participou de desfiles de moda e era conhecida por sua beleza estonteante, disseram-me, enquanto mostravam uma foto da tal senhora nos seus 20 e poucos anos. E ali, naquela imagem amarelada pelo tempo, meu coração gelou. O rosto sorridente, o olhar cheio de vida, era o mesmo rosto da moça com quem eu compartilhava risadas e confidências. O vestido chique dos anos 50, o jeito encantador, tudo fazia sentido. Não sou de me assustar fácil, mas aquilo foi como levar um choque. Perguntei às netas se estavam de sacanagem, mas a seriedade em seus olhos me fez engolir em seco. A bela moça, que enchia meu cemitério de vida, era, na verdade, a alma jovem da avó delas, que decidiu voltar para um último passeio nas histórias do passado. Fiquei ali, atônito, olhando para a foto e para o túmulo da senhora. As netas foram embora, e eu fiquei ali, perdido entre o real e o sobrenatural. A moça apareceu mais uma vez, como se sentisse minha confusão, e me deu um sorriso melancólico antes de desaparecer nas sombras do cemitério. Desde aquele dia, o cemitério voltou a ser o que era, um lugar de despedidas e silêncio. A bela moça dos anos 50 não apareceu mais, mas sua presença deixou uma marca profunda em mim. Às vezes, quando estou entre as lápides, sinto um sussurro no vento, como se a avó dela ainda estivesse ali, contando suas histórias de moda e beleza, para quem quisesse ouvir. E eu, o coveiro que ousou se apaixonar por uma alma perdida,
continuo a cavar sepulturas, levando comigo o mistério de um amor, que transcendeu a barreira entre a vida e a morte. Era uma noite daquelas que prometiam serem lembradas por anos a fio. Eu e meu amigo, Zé, estávamos saindo de um show de rock ensurdecedor, as guitarras ainda reverberando em nossos ouvidos, a adrenalina pulsando em nossas veias. Com a coragem turbinada pelo álcool, decidimos que a noite ainda não havia acabado. O caminho até em casa, porém, passava por um atalho macabro, o cemitério local. Uma ideia insana surgiu de nossa mente embriagada, e antes que pudéssemos reconsiderar, já estávamos decididos a pular o muro, do lugar silencioso dos mortos. A lua cheia iluminava nosso caminho, com uma luz pálida e fantasmagórica. A cerveja fazia seus efeitos, e as risadas ecoavam pelo vazio da noite. Chegamos à entrada do cemitério com uma energia juvenil, desafiando o sobrenatural, pensando que éramos invencíveis naquela madrugada. O muro era alto, mas a adrenalina e a testosterona nos impulsionavam a superar qualquer obstáculo. Com um salto desajeitado, escalamos o muro, desembarcando no território dos mortos com uma risada nervosa. As lápides estavam lá, silenciosas testemunhas da nossa invasão etílica. Decidimos fazer do cemitério nosso palco particular, subindo em tumbas e fazendo piadas de mau gosto sobre os ocupantes daquele espaço sombrio. O álcool nos tornava destemidos, e cada risada era um desafio lançado ao silêncio noturno. A lua, antes nossa aliada, começou a se esconder atrás das nuvens, lançando sombras grotescas sobre as lápides. Os túmulos pareciam mais altos, os corredores mais estreitos, e o riso que antes era desafiador, começou a adquirir um tom nervoso. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. As risadas que ecoavam no ar não eram mais apenas as nossas. Elas surgiam de algum lugar obscuro, como se o próprio cemitério estivesse rindo de nossa audácia. Zé, o mais corajoso de nós dois, olhou ao redor com uma expressão que misturava confusão e medo. Ei, você ouviu isso? Ele perguntou, tentando soar valente, mas sua voz tremia como uma corda de guitarra desafinada. Eu apenas balancei a cabeça, tentando ignorar o arrepio que percorria a minha espinha. O ambiente, antes vivo com nossas risadas, tornou-se denso e opressivo. A atmosfera mudou, como se a própria morte estivesse nos encarando. As risadas continuavam, crescendo em intensidade, e agora não havia mais dúvidas de que não estávamos sozinhos. As sombras ganhavam vida, movendo-se de forma inexplicável entre as lápides. Zé, sempre o destemido, empalideceu. O som de passos arrastados tornou-se audível, como se algo, ou alguém, estivesse se movendo na escuridão. As risadas, antes apenas uma trilha sonora sinistra, agora eram acompanhadas por murmúrios ininteligíveis. O pavor começou a apertar nosso peito, e a diversão deu lugar a um medo visceral. Isso não tá certo, cara. Vamos embora. Gritei para Zé, mas ele estava petrificado, os olhos fixos em alguma coisa que eu não conseguia ver. A tensão no ar era quase palpável quando, de repente, as risadas e os murmúrios se extinguiram. O silêncio caiu como uma manta escura, sobre o cemitério. Por um momento, acreditamos que a agonia tinha passado, mas então, de algum lugar próximo, surgiu um som baixo e gutural. Um vulto se materializou diante de nós, uma sombra indecifrável, que parecia se contorcer como uma névoa densa. Meus instintos gritaram para correr, mas minhas pernas estavam como chumbo. Zé, finalmente acordando de seu transe, agarrou meu braço com força. Vamos embora agora! Ele gritou, arrastando-me na direção oposta ao espectro indistinto. Não precisamos de mais incentivo. Corremos como se um leão estivesse nos perseguindo. O cemitério, antes o palco de nossa zombaria, tornou-se um labirinto de sombras e sepulturas, cada uma delas parecendo se inclinar na nossa direção. As risadas e os murmúrios retornaram, dessa vez acompanhados por um sussurro frio que cortava o ar noturno. Parecia que estávamos sendo seguidos por algo que não podíamos ver, mas podíamos sentir em nossa nuca. Finalmente, após uma corrida desesperada, pulamos o muro do cemitério, deixando para trás as risadas e os sons inexplicáveis.
A lua, agora livre das nuvens, nos iluminou como se nos parabenizasse pela nossa fuga. Caímos no chão, ofegantes e trêmulos, tentando assimilar o que havia acontecido. As lágrimas molhavam nossos rostos, uma mistura de alívio e medo. Nunca mais, cara. Nunca mais vou entrar num lugar desses de novo! Exclamou Zé entre soluços. Concordei com a cabeça, incapaz de articular uma palavra. O cemitério permaneceria em nossas memórias como um lugar assombrado, um terreno onde os mortos talvez preferissem descansar, sem a companhia de bêbados desavisados. A partir daquela noite, a lembrança das risadas e sombras obscurecendo os túmulos nos assombraria, uma lembrança de que o sobrenatural está mais próximo do que imaginamos, especialmente quando desafiamos o desconhecido, sob a luz trêmula da lua cheia. A noite estava escura como o breu, e a chuva batia forte no telhado da casa funerária. Eu, João, coveiro de profissão, estava prestes a realizar mais um funeral. Já estava acostumado com a rotina macabra do cemitério, mas naquela noite, algo estava fora do lugar. O defunto da vez era o seu Manuel, um senhor simpático que todos conheciam na pequena cidade. Ele partirá desta vida de forma repentina, deixando a todos chocados. A chuva caía sem piedade, e o vento uivava como se lamentasse a partida daquele homem bom. Os familiares do seu Manuel chegaram todos, encharcados e abatidos pela tristeza. Eu os recebi com um aceno de cabeça, compreendendo a dor que se abatia sobre eles. A cerimônia foi breve, marcada pelo som monótono da chuva e pelas lágrimas, que se misturavam às gotas que caíam do céu. Após o último adeus, conduzi o caixão até a cova já preparada. Os parentes se aglomeravam em volta, enquanto eu, com minha pá, jogava a terra sobre o caixão. Era um ritual doloroso, mas necessário. O som da terra batendo no caixão ecoava como um tambor fúnebre. Terminada a cerimônia, os familiares se aproximaram de mim, carregando álbuns de fotografias. Queriam compartilhar lembranças do seu Manuel, como se tentassem eternizar seu sorriso em meio à despedida. Aceitei gentilmente as fotos, observando cada imagem com um nó na garganta. Afinal, eu conhecia o seu Manuel há anos, e sempre tivemos uma relação amigável. Após o cortejo, encaminhei-me para minha modesta sala na casa funerária. A luz fraca iluminava o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de mofo impregnava o ar. Joguei as fotos sobre a mesa e me servi de um gole generoso de café forte para espantar o frio que se instalava em minha alma. Foi então que os barulhos começaram. Eram passos arrastados, como se alguém caminhasse sobre tábuas velhas e rangentes. Meus pelos se eriçaram, e o café amargo pareceu perder o gosto. Olhei ao redor, mas nada vi além das sombras que se contorciam nas paredes. Os barulhos se intensificaram, tornando-se mais nítidos. E então, uma risada abafada cortou o silêncio. Uma risada que conhecia muito bem. Era a risada do seu Manuel. Com o coração disparado, saí da sala e percorri os corredores escuros da casa funerária. Os barulhos me guiavam, cada vez mais próximos. Eu sabia que algo estava errado, mas a curiosidade e o medo me impeliam a seguir em frente. Cheguei ao salão principal. A luz vacilou por um momento, e foi o suficiente para que eu visse algo que me fez gelar até os ossos. Vi o rosto do seu Manuel. Mas não era o rosto tranquilo que eu sepultara momentos antes. Era um rosto distorcido, uma caricatura macabra, com olhos vazios que pareciam me encarar. Aquela visão perturbadora me fez recuar, e a luz voltou ao normal. Assustado, retornei à minha sala e tranquei a porta. O silêncio se estabeleceu, mas não por muito tempo. Novamente, ouvi os passos e a risada ecoando pelos corredores. A presença do seu Manuel parecia se manifestar de alguma forma sobrenatural. Sem hesitar, peguei minhas coisas e saí apressado da casa funerária. A chuva continuava a cair, agora acompanhada de ventos que uivavam como se fossem lamentos. Corri pela noite escura até chegar em casa, onde minha esposa me aguardava. Ao entrar em casa, contei-lhe tudo o que havia acontecido. Ela ouviu atentamente,
com os olhos arregalados de espanto. Eu estava trêmulo, as palavras saindo de minha boca em um sussurro assustado. Minha esposa, então, sugeriu que procurássemos ajuda. Contatamos um velho amigo que dizia entender dessas coisas sobrenaturais. Ele concordou em vir até nós na manhã seguinte. A noite foi longa e inquieta. O som da chuva batendo nas janelas parecia uma melodia sombria, e eu mal conseguia fechar os olhos sem reviver a visão distorcida do rosto do seu Manuel. Na manhã seguinte, o amigo chegou com um ar de mistério. Ele caminhou pelos cômodos da minha casa, acendendo incensos e murmurando palavras em uma língua desconhecida. Sua expressão séria indicava que ele levava aquilo a sério. Após algum tempo, ele se aproximou de mim e disse em tom grave: João, você mexeu com algo que não compreende. O seu Manuel não descansou em paz, e sua presença está presa entre os mundos dos vivos e dos mortos. A explicação me arrepiou. Meu amigo continuou a realizar rituais e cerimônias para acalmar a alma inquieta do seu Manuel. Por fim, as manifestações cessaram, e um silêncio reconfortante se estabeleceu na casa. Agradeci ao meu amigo, que partiu deixando para trás um rastro de incenso. Minha esposa e eu nos abraçamos aliviados, sabendo que a paz tinha retornado. A partir daquele dia, as histórias sobre a noite chuvosa do funeral do seu Manuel se espalharam pela cidade. Alguns duvidavam, enquanto outros juravam ter sentido a presença do além na casa funerária. Eu, por minha vez, aprendi a respeitar os limites entre a vida e a morte.